Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o quinto livro da série Os Lobos de Esther, da autora Janice Grisleri. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês O Regresso, que tem 687 páginas. Ai, gente, mas a história é tão boa, tão boa, tão boa, que você lê todas essas páginas assim, de uma forma que quando termina, você fala, uai, acabou? De tão maravilhoso que é. Eu tenho que lembrar para vocês que eu tô lendo na versão e-book, porém tem a versão física que deve ser linda, maravilhosa. E um dia terei, porque, gente, imagine essa série toda aqui, nesse cenário. Gente, vai ficar lindo, maravilhoso. Imagine essa série lá na minha biblioteca particular. Misericórdia, vai ser a coisa mais linda do mundo. E assim que eu conseguir adquiri-la, vou trazer para vocês com toda certeza. Bem, vamos ao que interessa aqui, então, é a nossa história. Gente do céu, O Regresso é para acabar. Por quê? Porque, assim, é uma história muito envolvente, é uma história muito romântica, na minha opinião. E aqui, a autora, ela decidiu se embrenhar nas histórias ali da Grécia. Então, se você tem curiosidade sobre a Grécia, você vai saber de muitos detalhes aqui. Você vai saber muito sobre as histórias mitológicas. Então, a autora, ela viaja muito nesse mundo. Ela busca muito esse mundo, trazendo informações pra gente. Então, para quem gosta de história, para quem gosta desse tipo de coisa, vai amar mais ainda esse livro. Aqui, então, eu venho apresentar para vocês a história do nosso Hyler, que é o beta da Ilha de Alamus, que é o livro passado, juntamente com Pietra. Como eu falei para vocês, a Pietra, ela é uma loba que foi criada para poder ser alfa da Ilha de Alamus. Lá ela acabou se deparando então com a Sami, que lutou para ter o seu macho de volta, e assim ela acabou perdendo a jogada. Ela, juntamente com o seu pai italiano e todos os seus lobos, voltaram então para a Itália para poder seguir suas vidas. Só que o que a gente vai descobrir aqui nesse livro é que a nossa Pietra, ela tem uma doença. E não é comum lobos nascerem doentes ou criarem doença, principalmente doenças humanas, no decorrer da sua vida. A nossa Pietra, ela é novinha, ela tem 80 anos, né? E por conta dessa deficiência, então ela é muito protegida, ela vive numa redoma, porque a família toda cria ela como se ela fosse muito frágil. E é nessa história que nós vamos descobrir que por trás dessa doença tem ali uma profecia. Uma profecia é por isso que a autora ela vai entrar muito ali na história da mitologia, muito ali na história dos deuses gregos. Então ela vai entrar muito nesse mundo para poder explicar essa situação. A nossa Pedra, então, ela voltou juntamente com todos para sua ilha, né, para o seu refúgio, mas ela não consegue esquecer o Harley. Porque o Harley, gente, foi ali um lobo fundamental na estadia dela ali na ilha de Alamos. Foi através do Harley que ela descobriu o que é o sentimento de querer alguém. Foi que ela descobriu que ela queria aquele lobo, por mais que ela fosse casar com o irmão dele. O nosso Harley também era apaixonado pela nossa Petra, porque no fundo os dois são companheiros de alma. Ela não acredita nisso pelo fato que, como eu falei para vocês, os lobos quando nascem, eles têm ali a sua alma dividida, no decorrer da vida eles podem se encontrar e ali serão os companheiros de alma. Porém, na alcateia dela, na alcateia italiana, nunca se ouve essa história, nunca ocorreu isso. Tanto que o pai dela nunca acreditou nisso. O pai dela era apaixonado pela mãe dela, mas não era companheiro de alma. Por isso ele fez aquela situação também de casar ela com o Alfa de Alamus, porque para ele esse negócio de casamento por contrato era válido. E foi através da Esther também, que sempre se mete, né, no período que ela estava lá na ilha de Alamus, que abriu os olhos dela para essa história de companheiro de alma, de amor verdadeiro. Então ela descobriu que o nosso Harley era o seu companheiro. Por mais que tanto ele quanto ela ia abrir mão desse sentimento, que é um sentimento que chega a doer quando você não está
com o seu companheiro. Eles iam abrir mão desse sentimento para poder fazer com que fosse cumprido ali a ordem dos alfa e que eles seguissem em paz, vamos dizer assim. Então ela não esquece ele de jeito nenhum. E o pai dela vai acabar descobrindo que ela acabou, de certa forma, agindo para que aquele acasalamento não ocorresse. Sim, gente, ela tem um dedinho ali naquele acontecimento todo no qual parou a cerimônia. O pai dela vê isso como traição. O pai dela vê isso como algo assim absurdo. E aí que você vai descobrir que ela tem uma doença, aí que você vai descobrir que o pai dela deveria ter matado ela desde quando ela nasceu, mas por conta para agradar a sua companheira, ele acabou não matando, fazendo com que ela sobrevivesse, e agora ela vai e faz isso. Por trás desse casamento também, por trás desse acasalamento, tem outra situação, que só o pai, a mãe e o irmão dela sabem, que é essa profecia. Com isso, ele acaba aplicando a pena máxima para a nossa Petra. Ele dá a sentença que ela vai sofrer uma expurga, que acho que é assim que fala, que é a morte. Então, ela é levada para o local aonde vai ocorrer o massacre, porque é um massacre, e ali ela precisa lutar contra tudo isso. Ela precisa lutar para sobreviver. Só que, gente, ela é uma loba e vão ter vários outros lobos que estão lá para poder atacá-la, para poder matá-la. Só que daí o nosso Riley acaba descobrindo e acaba indo a seu encontro e ele acaba salvando ela. Gente, o salvamento é top. O salvamento é coisa de cinema realmente. O nosso Riley, ele é um lobo forte. Mas a partir do momento que ele vê a situação da sua loba, a partir do momento que ele vê o risco que a sua loba está correndo, que ele vê aquele monte de loba, gente do céu, ele se transforma em algo que você teria medo até de olhar. Você ficaria apavorado com a fera que ele solta de dentro dele. Já depois do salvamento, depois que ele consegue, juntamente com o Liam, resgatar ela, eles acabam indo para, novamente, o Noah tá em tudo, né? Ele acaba indo para a ilha do Noah, que é onde está mais perto, porque todos eles estão muito feridos. Tanto o nosso Harley, quanto a nossa Pietra, quanto o nosso Liam, porque a luta foi muito intensa. E ali eles vão ser cuidados. O Beta, que é o Marcelo, que é o irmão da nossa Pietra, então ela vai até a alcateia do Noah para buscar sua irmã. Noah se faz de não sei o que está acontecendo, não ouvi falar nada, ela não está aqui. A mesma coisa ele faz indo até a ilha de Alamus para poder confrontar Petrus para saber se a sua irmã está lá. Petrus, como um bom alfa, ele acaba dizendo também que não está sabendo de nada, acaba dizendo que ela não está ali. Ele fala que sabe que foi Riley que salvou ela, e nisso Riley aparece na frente dele, deixando claro que ele não tem nada a ver com a situação. Marcelo, óbvio que não acredita. E ali ele deixa claro que não acreditou e pede para que eles a protejam. A nossa Pietra, ela está muito confusa. Porque ali ela está do lado do lobo que ela sente que faz parte da vida dela, o lobo que ela sente que completa ela. Ao mesmo tempo, agora ela é uma pária, que quer dizer que ela é uma desgarrada, que ela é uma que foi dada como não faz mais parte da alcateia, ela foi banida da alcateia. Ela tem que lidar com as dores do corpo que ela está sentindo, porque ela tá muito machucada, e ainda com a dor da alma, de saber que o pai dela viu ela como uma traidora, de saber que a alcateia dela virou as costas para ela, de saber que a hora que o Riley descobrir e Petrus descobriu o que aconteceu, que então eles vão expulsar ela, e também que ali está a Sammy que é a alfa daquele lugar, que ela não vai aceitar ela ali, porque afinal de contas ela era a prometida do seu lobo. Então ela tá num misto de confusão que ela acaba passando semanas no qual ela não quer comer, ela não quer beber, ela não fala, e ela está no seu... ela está como loba, ela está transformada em loba, ela não vira humana. Harley, por sua vez, ele cuida dela, gente, com uma paciência, com uma delicadeza, com uma gentileza, ele consegue se aproximar mais dela. E com muito custo,
ele acaba conseguindo fazer com que ela reaja, com que ela queira viver e principalmente que ela deixe essa história de ser pária, dessa história de ter sido abandonada, de ter sido jogada ao relento, porque ele vai cuidar dela. E Petros, juntamente com Sammy, já falou para ela que ela é muito bem-vinda. Ela começa então a se recuperar, ela começa então a desejar viver tudo aquilo com o nosso Harley. Gente, lembrando que o nome do Harley é Nico, tá? É que ele é apaixonado pelas aquelas motos Harley Davidson, então chamam ele por esse apelido. O nome dele é Nico. Só que, gente, é aquela situação, né? As coisas ela tem que ser complicada, porque se ela não for complicada, a gente não gosta. O nosso Harley é aquele lobo fogoso. O nosso Harley é aquele um que gosta de muitas lobas na sua cama. E tem ali a nossa Catra, que sempre foi a loba que sempre esteve na cama dele. Ela, por sua vez, ela queria ser a sua companheira. Ela almejava por isso. Só que quando entra a Petra ali na história, quando ela descobre que essa Petra é uma italiana, que os italianos estavam proibidos de entrarem na ilha de Alamus, ela pira. E assim ela vai armar para a nossa Petra. Ela vai confrontar a nossa Petra, fazendo com que o nosso Harley, gente, mostre novamente o seu lado horrendo, o seu lado monstro. Para deixar bem claro que ela ali está ali porque eles desejam, que ela será a sua companheira. E todos têm que respeitar. E ali eles aplicam castigo em Catra, deixando ela mais raivosa ainda. Eles vão ali ter vários momentos intensos, porque tudo é intenso entre eles, entendeu? Tudo é assim, gente, o Hello foi. Porque como eles são companheiros de almas, então o desejo sexual entre eles é muito grande, a fome de ter um ao outro é muito grande, então eles vão ter vários momentos assim. Ela vai se conhecendo um pouco melhor, só que daí a profecia, que ela não conhece, começa a agir, porque ela começa a ouvir vozes dentro da cabeça dela. E ela acaba não contando nada a Rai. A história vai se passando, muita coisa vai acontecendo. Eu falei para vocês, vai ter várias histórias aí da Grécia, várias histórias. Até bacana, é que eu não sou muito fã de história, então, assim, para mim não foi tão interessante, mas é muito bacana saber um pouco mais sobre tudo isso. E quando eles acreditam que eles vão ser felizes, quando eles acreditam que eles vão ter um momento muito bacana, que agora eles vão se acasalar, eles vão, porque eles já se reivindicaram, eles vão ter uma cerimônia de acasalamento, tudo bonitinho. Novamente há uma traição, que eu vou falar que foi a Catra que aprontou tudo, porque né, já ficou nítido que essa ia aprontar mais vezes. E assim, a nossa Petra ela vai ser capturada pelo Alfa, que é o pai dela, pelos seus lobos, e assim a profecia vai ficar mais clara, no qual o nosso Petros, juntamente com o Riley, vai descobrir sobre tudo isso. A nossa Petra vai descobrir tudo isso, só que já é tarde demais. A profecia, ela acaba se concretizando, fazendo com que o nosso Harley entre em desespero, porque naquele momento ele perdeu a nossa Petra. Só que ele começa a estudar, ele começa a buscar, porque se aconteceu daquela forma, daquele jeito, então deve haver um jeito para reverter aquela situação. E com isso, gente, ele vai buscar a ajuda de todo mundo possível e imaginário. Ele vai atrás da rainha mãe, né? Que ele vai atrás de quem começou com tudo isso, que foi criar os lobos tal. E ali ele vai conseguir a ajuda dela. Juntamente com. Ali você vai saber de outras espécies mágicas, porque ela vai contar com outras espécies para poder chegar até Petra e conseguir salvá-la. Novamente a gente vai ter luta, novamente a gente vai ter guerra. Novamente a gente vai ter ali união entre alcateias, porque o nosso Alfa Noah não vai deixar que ele vá sozinho resgatar a sua loba. Então vai ter uma luta, vai ser uma coisa muito intensa. E assim eles vão acabar vencendo, óbvio, né? Porque o bem sempre vence, o amor sempre vence. E eles retornam. E é nessa retomada aí que eles vão ter momentos mais intensos, que muita coisa vai ser resolvida, que vai ter a situação que o pai dela vai sair perdendo, eu vou dar esse spoiler. O irmão dela, Marcelo, ele vai acabar se transformando ali em o alfa da alcateia italiana. E ele vai ter a intenção de reaproximar novamente a alcateia de Alamus. Porque eles foram banidos, né? Eles são proibidos de estar lá. E por tudo que aconteceu com a irmã dele, com a Pietra, óbvio que vai ser mais difícil, mas ele vai tentar, como ele vai tentar também uma reaproximação
com a alcateia do Noah. Porque ele tem uma mente um pouco mais aberta do que a mente do pai dele. E ele vai lutar, gente, ele vai lutar muito para que ele consiga fazer com que essas 3 alcateias possam se aproximar, possam ficar juntos. Então, é uma história muito interessante como as demais. Então, eu sugiro você a estar lendo, a estar acompanhando essa série toda, porque eu acredito, gente, que todos serão maravilhosos. Então, brevemente, vou trazer para vocês os demais, porque eu quero trazer todos para vocês, para que vocês possam se aventurar e ficar maravilhados como eu fico em cada um que eu termino de ler. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!